Um, dois, três, um, dois, está bem. Faz um pouco de um, dois. Obrigado pelo saco, à Universidade do Algarve. Tudo bem? Está bom? Ouve-se um pouco de eco com eco. Aqui ouve-se, não é? Podemos? Bom, muito boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. Bem-vindos a mais uma conferência CM Não Esquece. Esta conferência insere-se num ciclo de conferências que o Correio da Manhã e a CMTV estão a organizar ao longo deste ano, que está a correr todo o país. E são conferências cuja gênese nasce a partir da tragédia do ano passado, em que os incêndios florestais mataram 127 pessoas em Portugal e foram responsáveis por 560 mil hectares de área ardida. Para ter uma ideia da dimensão desta tragédia, corresponde a aproximadamente a 40%, 41% do total da área ardida de todos os países europeus só no ano passado. Por causa desta tragédia, cujos contornos são absolutamente dramáticos, o Correio da Manhã e a CMTV, num exercício de jornalismo de qualidade e de serviço público, do qual eu me orgulho. Eu digo sempre isto nestas conferências, é um privilégio participar nestas conferências, porque o jornalismo com o qual eu me identifico faz com iniciativas desta natureza, para que o país nunca mais vivesse momentos como este, para que nunca mais uma única vida se perdesse para o fogo, o Correio da Manhã e a CMTV lançaram este ciclo de conferências. Mas não são só este ciclo de conferências que nós lançamos. Pedimos também a todos os telespectadores e leitores do Correio da Manhã que nos enviassem propostas que gostassem de ver vertidas na legislação para impedir a repetição das tragédias de 2017, em que morreram mais uma vez. É sempre bom sublinhar isto para que nós não nos esqueçamos, 127 pessoas. E pedimos aos telespectadores da CMTV e aos leitores do Correio da Manhã que nos enviassem propostas que gostassem de ver vertidas na legislação. Num primeiro momento isso aconteceu. Essas propostas foram depois ordenadas por um grupo de especialistas e, mais uma vez, demos a possibilidade dos telespectadores da CMTV e dos leitores do Correio da Manhã votarem essas propostas e o resultado da votação fez com que tivéssemos aqui 5 propostas que, no fim deste ciclo de conferências, vão ser apresentadas no Parlamento para que o Poder Legislativo faça o uso que bem entender destas propostas. Oxalá faça um bom uso. E quais é que são essas propostas? Muito rapidamente. A proposta mais votada, criminalização dos incendiários, teve 40,9% dos votos. Os telespectadores e os leitores do Correio da Manhã e telespectadores da CMTV querem que, de facto, a legislação tenha uma mão mais pesada para combater e punir todos aqueles que ateiam fogos, os incendiários. Segunda proposta mais votada, vigilância do território e intervenção das forças militares no terreno. Uma proposta que recolheu 17,6% dos votos. Terceira proposta mais votada, ordenamento florestal e desenvolvimento económico do interior, com 9,7% dos votos. Limpeza das matas, também com 9,7% dos votos. Educação, formação e sensibilização, com 9,4% dos votos. Estas propostas, no final deste ciclo de conferências que está a chegar agora ao fim, vão ser entregues, como já disse, no Parlamento, mas também todas as propostas que eventualmente ainda possam surgir, vindas aí da plateia, serão depois incorporadas nestas 5 propostas mais votadas e serão também entregues aos partidos com assento parlamentar para, mais uma vez, naquilo que o jornalismo de qualidade pode fazer, naquilo que está ao alcance do jornalismo de qualidade, os deputados da nação, eleitos por nós, possam depois dar seguimento a este conjunto de propostas. Portanto, se na plateia estiver alguém que tenha uma proposta credível, sustentada, seguramente que essa proposta vai ser depois anexada aqui ao conjunto destas 5 medidas que foram mais votadas pelo público. Passo de imediato a apresentar os elementos que fazem parte do painel desta conferência. O professor Thomas Panagopoulos, oxalá a pronúncia seja mais ou menos esta,
é professor e investigador da Universidade do Algarve, tem um doutoramento em silvicultura, que é extremamente importante para este debate. Seguramente vamos recolher aqui opiniões importantes do professor. Rui Miguel André, presidente da Câmara Municipal de Monchique. Fátima Catarina, vice-presidente da região de turismo do Algarve. Rui Barreira, diretor de conservação da Associação Natureza Portugal e da WWF Portugal. André Ventura, meu querido amigo André Ventura, professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Autónoma de Lisboa. O meu querido amigo Carlos Rodrigues, diretor executivo do Correio da Manhã e da CMTV. E, como de facto estas conferências, como eu sublinhei, são, na minha humilde opinião, um exemplo daquilo que é o jornalismo de qualidade, até mesmo, acho que o posso dizer, de serviço público, dos bons exemplos que o jornalismo pode fazer, das iniciativas que o bom jornalismo pode lançar para que o país debata estas causas. Passo de imediato a palavra ao Carlos Rodrigues, na qualidade de diretor executivo do Correio da Manhã e da CMTV, para falar de facto desta iniciativa e da importância desta iniciativa para o Correio da Manhã e para a CMTV. Carlos, boa tarde. João, obrigado. Não estava à espera desta vez de abrir. É a primeira vez que venha uma conferência deste ciclo no sul do país, no Algarve. Quero agradecer à Universidade do Algarve, a todas as autarquias, ao Sr. Presidente da Câmara, a todos os presentes no painel. Eu tenho participado em alguns destes debates, sobretudo no norte e centro do país, e tenho, sobretudo, aprendido bastante nas suas diversas vertentes sobre a complexidade do problema dos fogos em Portugal. De qualquer forma, salientar apenas que, e muito sucintamente, porque o que importa é irmos ao conteúdo, que esta iniciativa do Correio da Manhã nasceu no seio da redação do Correio da Manhã e da CMTV, subordinada a um tema específico muito concreto. Era um absoluto imperativo categórico que não voltasse a morrer gente, que não voltassem a morrer pessoas vítimas dos fogos, que não voltasse a haver em Portugal uma tragédia semelhante à que aconteceu no ano passado, em dois momentos, junho e outubro. A segunda, de alguma forma, ainda mais inesperada e indesculpável, porque aconteceu quando já estávamos todos precavidos para o facto de os fogos serem mortais na dimensão em que foram em junho. Estas conferências têm sido muito úteis, penso eu, para mim têm sido claramente, mas muito úteis para entendermos a diversidade de conhecimentos e de saberes que é importante cruzar para que possamos enfrentar o problema dos fogos não apenas como um problema de ano a ano, mas como um problema estrutural, ao nível da demografia, ao nível do ordenamento do território, ao nível, enfim, da própria fórmula de tratamento, plantação e gestão das florestas. Eu estou aqui, sobretudo, como mero espectador, e estou aqui também em nome do Correio da Manhã e da CMTV, da imensa plataforma e da imensa comunidade de leitores e espectadores. O Correio da Manhã e a CMTV aqui entendam, por favor, estas marcas apenas como as marcas que explotaram este debate, que nós achamos que é um debate absolutamente fundamental. Eu tenho dito, em algumas das conferências em que estive, que independentemente das críticas que possam ser feitas e que devem ser feitas, e aqui o nosso representante do Poder Autárquico que está neste painel fê-las no seu devido tempo, independentemente das críticas que possam ser feitas à forma como foram combatidos os fogos este ano, há algo que deve ser de imediato sublinhado e que para mim, como cidadão, é de louvar ao máximo. Houve um cuidado muito superior ao do ano passado com a vida humana. E isso é algo que, de alguma forma, concretiza um pouco o objetivo do Correio da Manhã e da CMTV ao lançar esta iniciativa. Portanto, muito obrigado a todos, em meu nome e em nome da instituição que aqui represento, de alguma forma, pela vossa participação, pela qualidade das vossas ideias. As conferências vão continuar até dia 15 de outubro, em que teremos a última, e deixar apenas um compromisso formal, que no fundo é apenas reiterá-lo, porque ele está expresso todos os dias nas nossas páginas e na nossa antena. O compromisso formal é este: nós não deixaremos que o país esqueça o que se passa nas nossas florestas. Nós não deixaremos que o problema dos fogos volte a ser como foi no passado, e aqui também um pouco de autocrítica do jornalismo que foi feito e que é importante fazer, um problema que nasce e morre no momento em que acontecem fogos. Não. O combate e a prevenção são dois momentos fundamentais, não só o combate, também a prevenção,
e para isso é preciso darmos atenção em permanência ao longo de todo o ano ao problema da gestão das florestas, ao problema da prevenção, à melhor forma de evitar que esta tragédia se repita. Nós continuaremos a levar esta bandeira bem alto, levaremos ao poder político, levaremos aos nossos eleitores, levaremos a todas as instâncias que sejam necessárias para que a tragédia dos focos em Portugal não volte a repetir-se. Eu quero só fazer aqui um sublinhado que esqueci-me de referir isso aqui na minha intervenção inicial. Esta conferência está a ser também transmitida em direto via streaming para o site do Correio da Manhã, portanto, para além da plateia, está a chegar seguramente a milhares e, eventualmente, a milhões de telespectadores que estão a seguir esta conferência a partir do site do Correio da Manhã. Senhor Presidente Rui Miguel André, incêndios de Monchique, 27 mil hectares, 41 feridos, um deles em estado grave, se não estou enganado nas contas, se estiver, corrijo-me de imediato, um incêndio que demorou tempo demais a ser extinto, aproximadamente uma semana. O que é que correu mal no incêndio de Monchique, na sua opinião? Bem, muito boa tarde, eu agradeço o convite e, antes de mais, queria felicitar o CMTV e o Correio da Manhã por esta iniciativa, que eu acho que é uma participação da sociedade civil naquilo que pode ser a condução deste cenário que ocasionalmente nos bate à porta e que, principalmente, para que isso não seja assim, para que não seja normal aceitarmos que, ciclicamente, os incêndios nos batam à porta. Na verdade, há muito trabalho a fazer e a verdade é que, se nos últimos anos foi feito algum investimento naquilo que é a estratégia de combate, principalmente na região do Algarve, conheço bem de perto aquilo que tem sido o esforço dos bombeiros e toda a estratégia do CDOS de Faro para ter uma equipa e ter uma estrutura equipada, quer com meios individuais, quer com meios coletivos de combate e de trabalho, que fazem dos bombeiros do Algarve, se calhar, uma referência a nível nacional. Nós, a nível da AMAL, da qual sou também vice-presidente, temos dado um contributo importante para o apetrechamento dos bombeiros, que não deveria ser assim, deveria o próprio Estado perceber que os bombeiros são importantes e que têm um papel importante e não estarmos sempre a olhar para os bombeiros como os pobrezinhos do sistema, em que tem que haver aqui quase um ato de solidariedade para ajudar os bombeiros, quando eles deveriam, sim, por compromisso do próprio Estado, terem meios suficientes para trabalhar e para fazerem a sua missão. Não seria necessário, às vezes, coisas que vemos e que ouvimos que não fazem sentido. Por isso, acho que o Algarve está preparado para um ataque inicial muito forte. A estratégia que está montada com uma triangulação permite que haja uma afetação de meios ao teatro de operações de forma imediata e, de alguma maneira, no incêndio de Monchique isto funcionou. Mas também dizer-vos que há um trabalho também muito consolidado em termos de vigilância que tem sido implementado nos últimos anos. Eu recordo que Monchique, em 2010, avançou com um projeto pioneiro a nível do país, que era da utilização dos militares do Exército para fazerem vigilância, muito antes deste projeto Faunos, que agora está um pouco preparado em vários concelhos do país, e que neste momento temos desde associações de caçadores, associações de produtores florestais, os próprios bombeiros, que fazem uma monitorização e vigilância de todo o concelho, que é importante também não esquecer. Portanto, para além das vertentes do combate e da prevenção, também a vertente da vigilância é muito importante. Porque não nada serve termos uma estratégia de combate muito forte se depois não tivermos alguém que dê o sinal a tempo dessa estratégia poder ser, de facto, aplicada no terreno. E o que aconteceu no incêndio de Monchique, respondendo à sua questão, foi também uma resposta pronta na área da primeira intervenção, em que praticamente estávamos perante um incêndio florestal que decorreu quase durante 2 dias, em que consumiu uma área essencialmente de floresta e que percebeu-se que estávamos perante um cenário normal do incêndio florestal, dos quais estamos habituados já, infelizmente, naquele concelho. O que acontece é que, no sábado, no segundo dia de incêndio, praticamente, também pude testemunhar, porque vi no local, não tínhamos praticamente fumo nem chama no concelho, havia 2 zonas fortes, 2 zonas que chamamos pontos quentes, que poderiam resultar, que tanto uma como outra, num reacendimento e numa situação grave, e o que penso que terá acontecido, que se calhar daqui encerrava um pouco aquilo que foi o problema deste incêndio, foi que talvez não tenha sido dada a devida importância a esses 2 focos e que
também com um conjunto de situações que ocorreram que não estávamos à espera. Uma delas foi o facto dos meios aéreos não poderem operar naquele momento, quer porque não havia teto, segundo diziam os especialistas, quer porque não haviam condições de trabalhar, quer porque também houve um reforço de meios que veio da zona centro e da zona norte, que declaradamente não estavam preparados para um incêndio desta natureza. Nem os daqui, que estão habituados também a incêndios florestais com grande dimensão, mas aquilo que aconteceu no terreno, com chamas com grande intensidade, ventos muito fortes, era um cenário que, se calhar, ninguém estava preparado para enfrentar. E foi exatamente nesse momento em que houve esse reacendimento e essas duas zonas críticas voltaram a arder, que os meios aéreos não puderam trabalhar, os meios no terreno não puderam ser colocados à sua eficácia máxima, porque também havia, por um lado, algum desconhecimento do terreno, mas, por outro lado, também havia dificuldade de acesso a algumas zonas que eram quase impossíveis de aceder. Por isso, penso que o que aconteceu, essencialmente, foi isto. Foi um fogo natural, que aconteceu numa zona em que os meios foram mobilizados para esse local. Quando a situação estava praticamente resolvida, portanto, começou outra coisa, que eu não chamo um incêndio florestal, foi uma verdadeira catástrofe, em que pouco havia a fazer, pelo aquilo que pude testemunhar no local, só tentar salvar as pessoas, tentar minimizar ao máximo os danos deste incêndio, e foi isso que todos os operacionais tentaram fazer no terreno. Umas coisas correram bem, outras não correram tão bem, mas a verdade é que todos tentaram fazer o melhor que estava ao seu alcance. Se foi suficiente ou não, penso que não, porque senão não teríamos um incêndio que durasse tantos dias e com uma destruição tão grande. Para já, isto. A estratégia seguida pelas autoridades de uma evacuação sistemática de várias localidades, não é? Para preservar a vida humana. Correu bem? Para mim, acho que correu mal, porque aquilo que me era informado nos briefings em que estava era que as pessoas que estavam a ser evacuadas, em que nós preparamos toda a logística para serem acolhidas, era por mera precaução e com tempo, para dar tempo a que as pessoas pudessem sair com calma das suas casas e, entendia eu, trazerem os seus bens mais importantes, trazerem a sua medicação, fecharem as portas, pelo menos. E o que aconteceu é que depois não se verificou isso no terreno. Portanto, viu-se retiradas de pessoas, por exemplo, na freguesia de Marmelete, na povoação de Marmelete, quando o fogo estava a quase 20 km dali, exatamente no sentido oposto, com o vento no sentido oposto. Portanto, não havia necessidade daquele uso excessivo da força, mas... Quando falam em uso excessivo da força, refere-se ao facto das pessoas terem sido quase, literalmente, obrigadas a sair de casa. É isso? Sim, o cenário que me descrevem é exatamente de terror, de viaturas das forças de segurança a entrar por dentro das aldeias, a gritar, a bater às portas, toda a gente a sair quando o fogo ainda estava bastante longe. Portanto, são de facto relatos que me entristecem, porque na verdade, se tivesse funcionado uma verdadeira célula de planeamento em que pudéssemos trabalhar o fogo talvez algumas horas antes, 4, 5 horas antes, era possível, com todas as entidades que estavam no terreno, quer a Segurança Social, quer o município, quer outras entidades. Nós tínhamos, por exemplo, na freguesia de Alferce, tínhamos feito um levantamento bastante exaustivo das pessoas que viviam isoladas, tínhamos aplicado o programa das aldeias seguras, havia orientações para as pessoas confinarem nas zonas de aglomerado populacional, e depois as forças de segurança parece que esqueceram isto tudo, estava no terreno e agiram por sua própria iniciativa. Portanto, acho que este aspecto foi, de facto, muito negativo. Acho que depois do que aconteceu em Pedrógão, e percebo que, em parte, a intenção era que não houvesse mortes, e passou-se de um extremo ao outro. Acho que há necessidade de fazer aqui um equilíbrio, tentarmos ver qual é o ponto certo. Acho que o futuro tem que nos trazer a possibilidade dos civis participarem no teatro de operações, poderem permanecer nas suas casas. Eu, ao longo destes últimos anos, venho dizendo às pessoas que devem ter em casa, juntamente com o cabide, lá onde tem o chapéu de chuva e a gabardina, devem ter uma mochila de autoproteção, uma máscara para se autodefenderem. E por isso acho que com isto eu quero dizer que as pessoas que tenham capacidade e que estejam previamente referenciadas e com o mínimo de condições de autodefesa das próprias vidas, mas também da sua casa, com condições de fazer alguma coisa de útil, podem permanecer nas suas casas. Acho que esse é o desafio futuro. Sei que não pode ser simplesmente por despacho ou por decreto, acho que tem que ser alvo de um processo em que as pessoas aprendam
e adquiram conhecimentos nesta matéria para que não ponhamos em causa a vida dessas pessoas, mas acho que se algumas destas evacuações tivessem sido feitas de outra forma, provavelmente e muito certamente teríamos evitado danos maiores que aconteceram e que obviamente poderiam ter sido evitados. Rui Barreira, passo-lhe agora a palavra a si. Li, quando estive aqui a preparar esta conferência de declarações suas, em que, de uma forma geral, afirmava que este tipo de incêndios que ocorrem em Portugal, nos países do Sul, uma regra geral, até fruto das alterações climáticas e da tipologia da floresta, são incêndios que explodem e que não se apagam com aviões, não é? Com hidroaviões. O que é que quer dizer com isso? Para começar, boa tarde e agradecer o convite e felicitar, porque antes dos incêndios do ano passado, o que era normal acontecer era que só se discutiam incêndios durante a época de incêndios. Claro. E o facto da catástrofe do ano passado ter sucedido permitiu que agora se pense na floresta para o futuro e se calhar temos que olhar para isto como uma oportunidade de construir uma floresta melhor e mais bem adaptada às alterações climáticas, que liga precisamente com aquilo que me está a perguntar. Mas antes de ir aí, deixe-me só fazer uma correção, se me permite. Claro que sim, faça favor. Os fogos são fogos rurais neste momento. Deixaram de ser fogos florestais. Arde floresta, arde em terrenos agrícolas, arde em zonas de interface urbanas, arde em zonas industriais. Portanto, o fogo deixou de ser um fogo pura e simplesmente limitado à zona florestal. Portanto, ele deve ser encarado como uma emergência para o meio rural. Um bocado no sentido que o Sr. Presidente da Câmara já estava a referir. Portanto, isto tem que ser pensado como o meio rural e aquilo que nós queremos que seja o meio rural e não nos focalizarmos apenas na floresta. Era só uma correção, Claro. porque inclusivamente a unidade Faz de toda a missão diferença, tem não é? começado a utilizar esta terminologia, o que nos parece mais adequado. Voltando então à questão... Portanto, fogos rurais e não florestais. E não florestais, exatamente. Voltando à questão que me colocou, sim, porque a floresta, como nós a temos atualmente, é uma floresta explosiva. A maior parte 90% das áreas que arderam ano passado eram áreas de plantas resinosas, pinheiros, eucaliptos, onde efetivamente existem muitos produtos químicos dentro da própria resina que fazem com que ela se torne explosiva. Isto colocado em situações extremas, meteorológicas, de temperaturas superiores a 30 graus, umidades relativas inferiores a 30 graus, ventos superiores a 30 km/h, esta situação toda combinada transforma... Que vão ser cada vez mais o nosso novo normal, não é? Tudo indica que sim. Estes eventos extremos, como o Ofélia, o ano passado, que foi um dos propulsores dos incêndios de outubro, vão fazer com que combater os incêndios não seja propriamente uma tarefa muito fácil. Então, tem que se trabalhar na prevenção do incêndio. Por isso, a ideia para combater os incêndios não vai ser com hidroaviões. Na perspectiva, nós temos é que planear a floresta que queremos ter para não termos estes grandes incêndios. E aí, sim, Mas a prevenção continua a ser aqui o parente pobre desta equação. completamente. E é isso que acho que o Governo, neste ano, teve uma oportunidade muito grande de tomar as medidas de curto prazo, sobretudo no combate e na integração dos meios de combate, que ainda há muito trabalho a fazer, como já foi referido, mas é um caminho que já se está a fazer, mas agora é preciso olhar para o outro lado todo da floresta e do meio rural e fazer um planeamento a um largo prazo e pensar que tipo de paisagem é que queremos ter, de maneira a também termos uma paisagem mais resiliente. Caso contrário, os fogos tenderão a ter estes problemas quando há reacendimentos, nós nem sabemos para onde é que eles vão. Em relação ao Monchique, propriamente dito, o que é que acha que correu mal, na sua opinião? Eu creio que os pontos elencados pelo Sr. Presidente da Câmara já retratam bem o que foi o incêndio de Monchique e aquilo que falhou. Claramente houve um foco muito grande em tirar as pessoas dos sítios e se calhar não houve um foco tão grande em combater o incêndio nos sítios certos para ele ser combatido. Isso se calhar também está relacionado com a própria qualificação das pessoas que estão no terreno a fazer a prevenção, que tem que ser melhorada. Eu acho que este ano já houve uma melhoria, mas este é um trabalho contínuo. Não pode acontecer pessoas que venham de outras zonas apoiar os bombeiros nesta região, chegarem aqui e não saberem o que fazer, não saber para que lado é que vão. Não, tem que haver uma organização muito maior e tem que haver uma preparação para quem vem de fora para poder efetivamente intervir no terreno.
não significa atirarem-se de cabeça para o incêndio, mas sim saber zonas onde pode haver alguma vantagem de combater o incêndio. Porque, caso contrário, estamos sempre a entrar a perder neste jogo. Portanto, decidir com base em conhecimento, muitas das vezes científico, o momento certo para atacar o fogo. Colocando isto em termos militares, tem que haver um bocado de estratégia militar. Não é? Se queremos ganhar a guerra, temos que ter um bom planeamento para a guerra. Não é? A batalha tem que ser lutada com um planeamento. Caso contrário, entramos já a perder. Não é? Deixa-me introduzir aqui na nossa conversa Fátima Catarina, vice-presidente da Região de Turismo do Algarve. Muito boa tarde mais uma vez. Ora, a região do turismo do Algarve teve aqui um papel determinante, porque no decorrer dos incêndios de Monchique foram evacuados 500 turistas, aproximadamente 500 turistas que estavam aqui na zona do fogo. E a região do turismo do Algarve teve um papel determinante, porque também estes turistas, receberam os alertas que todos nós recebemos no telemóvel, e isso pode ter sido extremamente importante para serem transportados, evacuados para zonas mais seguras. O que eu lhe gostava de perguntar é se acha que, de facto, e acho que o Presidente da Região do Turismo do Algarve já defendeu isso publicamente, se as diferentes regiões de turismo, neste caso particularmente a do Algarve, devem estar integradas de início, de raiz, junto de todas as autoridades de proteção civil que atacam os fogos, justamente para poderem tomar iniciativas como esta, não é? Que terá sido determinante, seguramente, pelo menos para estes 500 turistas, não é? Boa tarde. Agradeço, antes de mais, o convite que me foi feito, aliás, que foi feito à Região de Turismo do Algarve, e realmente, sim, a resposta é sim. O Presidente da Região de Turismo do Algarve participou desde a primeira hora em tudo o que era reuniões de proteção civil no âmbito deste incêndio. E isso foi determinante. E estávamos sempre em cima do acontecimento. Ele estava no terreno, esteve muitas vezes no terreno. Eu estava na sede, comunicávamos. Ele pedia-me, nós tratávamos com os hotéis o realojamento dos turistas, porque esse foi um problema. Reparem que o incêndio foi em pleno mês de agosto, quando todos os hotéis estão cheios. E dificilmente se consegue alojar turistas que não tenham marcações. Não é? Exatamente. Claro. Foi muito complicado, mas tivemos a boa vontade de muitos hotéis. Os que não ajudaram foi porque não puderam mesmo. E não conseguimos totalmente, mas depois recorremos à Escola de Hotelaria, que prontamente nos disse que sim, vamos realojar. E também estiveram no Centro de Acolhimento de Portimão, que também foi fundamental. Sempre em estreita articulação com a Segurança Social, que nos ia comunicando do terreno, porque isto, não podemos estar todos no terreno, porque muitas vezes atrapalham, não é conveniente. E então nós tivemos que ter um papel quase apaziguador com os turistas, de forma que eles não quisessem voltar logo para as suas casas. Poucos voltaram, aceitaram o nosso realojamento e fizeram as suas férias muito contentes. Houve um caso ou outro que ficaram muito aborrecidos, mas foi pontual, meramente pontual. Em termos de imagem e de custos para o turismo, que custos é que o incêndio desta dimensão, nesta zona, pode acarretar para o turismo? Eu recordo-me que no auge dos incêndios, no auge do incêndio de Monchique, o Ministério Britânico dos Negócios Estrangeiros lançou um alerta a todos os cidadãos britânicos, não é? Para evitarem o Algarve e para se afastarem da zona do incêndio, não é? O que eu lhe pergunto é que custos é que isto tem para a imagem do turismo, para a imagem da marca Algarve, ainda para mais num mundo extremamente concorrencial à escala global, não é? Claro. Tem custos muito elevados, obviamente, mas tivemos que tentar minimizar esses custos. E tivemos uma forte articulação com o Turismo de Portugal e com os operadores estrangeiros, no sentido de dar uma imagem positiva. Logo que aquela nuvem escura saiu do Algarve, que saiu de Monchique e saiu do Algarve, porque passou por uma grande parte do Algarve, logo que essa nuvem escura desapareceu, nós iniciámos imediatamente uma campanha nas redes sociais e com todos, e no estrangeiro, dirigida para mercados prioritários para o Algarve, no sentido de mostrar imagens positivas, que já as pessoas podiam estar à vontade, não havia perigo para ninguém. E mesmo durante o incêndio tivemos sempre, em articulação com esses operadores,
para apaziguarmos um pouco os ânimos dos turistas, não é? Tem alguma informação de eventuais quebras na época dos fogos, cancelamentos de estadias e de férias, na época dos fogos e, eventualmente, repercussões dessa má imagem de Portugal, porque é inevitável, não é propriamente uma boa publicidade para o ano? Pois, não tenho e tenho. Portanto, tenho porque nós não controlamos isso na região de turismo do Algarve. Mas existem associações, como a AETA, que têm conhecimento dos próprios sócios, dos hoteleiros, sobre essa situação. E o que sabemos é que não houve muitos cancelamentos. As entidades articularam-se todas de uma forma positiva, em constante diálogo com todos, e conseguiu-se que o incêndio não tivesse uma imagem... teve uma imagem, obviamente, muito negativa, mas que não se propagasse ainda mais. E não houve muitos cancelamentos. Houve alguns, como é óbvio que sim, mas não muitos. Porque todos estiveram a falar a mesma linguagem durante o incêndio. E após o incêndio, também todas as entidades estão articuladas, mesmo atualmente. Ainda esta semana, que o Sr. Presidente da Câmara de Monchique esteve connosco, com a região de turismo do Algarve. Temos uma candidatura que estamos a trabalhar, aliás, já está trabalhada, já está apresentada uma candidatura que esperamos que seja aprovada e temos quase certezas que sim, para recuperar muito do território que foi afetado em termos turísticos, como percursos pedestres que foram, obviamente, destruídos. E, nesse sentido, haverá condições para vermos aquele território e ir começando a ser recuperado. Obviamente que nem sempre as coisas são fáceis, porque há alojamentos locais, e o Sr. Presidente da Câmara saberá ainda muito melhor do que nós, que têm agora, para o futuro, não têm um território que possam promover porque está tudo queimado. Portanto, pessoas que procuravam Monchique pelo turismo de natureza, ou pelos percursos que iam fazer, ou por cicloturismo, todos estes produtos que eram fundamentais para Monchique, não os têm agora. Portanto, estão ardidos. E então urge nós agora termos uma resposta no sentido de rapidamente recuperar o território. E é isso que estamos a fazer. Professor, deixe-me colocar aqui uma pergunta. Entre muitas coisas, que o professor tem um currículo fantástico, entre muitas coisas, o professor tem um doutoramento em civicultura, que é, eu vou dizer isto com a ignorância que assumo desde já, é a ciência que estuda, de certa forma, a reflorestação, a reconstrução dos ambientes florestais de acordo com aquilo que o ambiente específico necessita e recomenda. Ora, é uma ciência que faz toda a diferença. Para evitar, pergunto-lhe, professor, que espécies que não são as ideais para determinadas zonas possam potenciar os incêndios e possam fazer com que os incêndios explodam, até pelos componentes químicos das espécies que estão no local e que eventualmente não deveriam estar? Pois, na minha opinião, o pobre da equação dos fogos florestais é a recuperação da paisagem depois dos fogos. A maior parte do dinheiro vai para combater os fogos, no momento que eles acontecem, pouco para a prevenção e quase nada para a recuperação. Também estamos a ver nas respostas que está a dar o público sobre o que é importante nos fogos florestais, o ordenamento florestal ou a prevenção florestal não estão muito bem classificadas. A criminalização ficou em primeiro lugar. A vigilância em segundo, o ordenamento florestal em terceiro, mas com 9,7% dos votos. Não é? E, em último lugar, formação, conhecimento, sensibilização das populações sobre os fogos. Isto mostra que nós estamos muito bem na área do conhecimento sobre os fogos e na formação e na sensibilização que precisamos. Ainda temos que Isto fazer devia estar mais em primeiro conferências lugar. desta natureza, não é? Certamente. E devíamos disponibilizar mais dinheiro para este tipo de formações e mais sensibilização para o público, que considera que a criminalização é mais importante, enquanto a criminalização já existe. E com penas pesadas. 10 anos para quem vai pôr fogo hoje.
para reciclar nutrientes no seu terreno. E depois estes fogos que começam como agrícolas espalham na floresta e depois temos este enorme número de fogos em Portugal. 20 vezes mais do que na Grécia, um país mais quente do que Portugal. Assim, não é tanto as alterações climáticas, é o comportamento e o conhecimento que tem o povo sobre os fogos. Por que os gregos têm só 1000 fogos por ano e os portugueses têm 20.000 fogos por ano? E os espanhóis têm 10.000 fogos por ano. Um país muito maior e mais quente do que Portugal. Assim, precisamos mais formação, sensibilização do público. E em Portugal, mais de 90% dos incêndios são... de origem antropogénica. De origem humana, criminosa ou não, de origem humana. Esse dado é determinante, mais de 90%. Mais do que 90% são de origem antropogénica e metade destes são fogos postos, não são um acidente. Assim, temos de fazer algo para prevenir os fogos e isto se faz principalmente com a formação e sensibilização do povo do espaço rural. E em matéria de reflorestação, num cenário ideal, o que é que se deve fazer no pós-fogo? Existem planos sobre isto e todas as câmaras municipais têm planos elaborados do que devem fazer logo depois do incêndio. Planos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Proteger as linhas de água, fazer cimenteiras para proteger os sítios mais sensíveis que podem provocar danos depois, quando começam as primeiras chuvas de outono. E a médio prazo, cortar aquelas árvores que já foram queimadas, que podem provocar doenças e espalhar epidemias no espaço florestal. Deixa-me fazer, professor, aqui uma pergunta sacramental. Esta é a minha terceira conferência desta natureza, já fiz esta pergunta em todas as conferências. Há eucaliptos a mais em Portugal? Há quê? Eucaliptos a mais em Portugal? Sim, há mais do que metade da floresta portuguesa é eucalipto. E o eucalipto não é uma espécie portuguesa, é uma espécie australiana. Está a alterar a qualidade da nossa paisagem. Não sei como isto aconteceu em Portugal e metade da floresta transformou-se em eucaliptais, mas isto é uma falha do ordenamento do território. E os eucaliptos, de facto, potenciam o fogo pelas características que têm? Sim, é uma espécie que, quando começa o fogo no eucaliptal, é de muito maior intensidade do que nas outras espécies e nem os bombeiros conseguem apagá-lo, nem os aviões, nem ninguém. Se o professor tivesse capacidade, fosse poder político e tivesse capacidade de adotar leis, sem qualquer tipo de discussão prévia, que medidas urgentes, quais é que seriam as 3 medidas urgentes que aprovava imediatamente, em termos de legislação? No que diz respeito à reflorestação, não é? E ao ordenamento florestal. Promovia mais a sensibilização sobre os fogos florestais no povo em geral. E depois... Alterava a composição das espécies da floresta portuguesa? Depois alterava, motivava o povo rural de mudar as espécies que utiliza quando faz reflorestação, depois do fogo. Isso faz como? Com incentivos, eventualmente? Incentivos. De ordem, eventualmente fiscal, não sei? Com incentivos, oferecendo espécies para eles não precisar de gastar dinheiro a comprar e a plantar, para poder eles próprios reflorestar os seus terrenos, porque quase todos os terrenos florestais são privados. Mas os benefícios da floresta são públicos. Todos beneficiamos dos serviços de ecossistema. E assim, a sociedade tem de fazer algo para estes proprietários florestais, plantar as espécies adequadas que vão beneficiar todos. Mas, entretanto, são de espécies de lento crescimento e economicamente não muito rentáveis para o povo rural. André Ventura, muito se fala da criminalização, não é? Aliás, foi a proposta mais votada, criminalização dos incendiários, portanto, uma mão mais pesada em termos de legislação para com os incendiários. Esta proposta teve 40,9% dos votos. A legislação atual peca por defeito ou não? Sim, boa tarde. Antes de mais, agradecer também a oportunidade, apesar de ser um colaborador da nossa CMTV e do Correio da Manhã, poder estar neste serviço público, como tu disseste de início bem, é um enorme privilégio poder fazê-lo. Muito honestamente,
Acho que é evidente que o grande problema dos incêndios em Portugal não é a lei, mas também nasce da lei. E acho que não é a lei, mas de quem aplica a lei também em relação a isto. Tribunais. Eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem efetivamente o que é que se passa. Este ano tivemos na Feira, no Tribunal da Feira, um indivíduo que foi detido e que tinha já cumprido uma pena de 3 anos pelo crime de incêndio florestal. E vinha agora indiciado por 26 crimes. 26 crimes. Portanto, tinha estado preso por incêndio florestal, de 3 anos tinha cumprido 1 e agora estava indiciado pela Polícia Judiciária de 26 crimes. Reincidente. Chegou a tribunal, ao julgamento, já apenas com 3 crimes, com prova de acusação. Quando todos esperavam uma condenação exemplar, foi-lhe aplicada uma pena suspensa de 4 anos. E depois a pena suspensa foi substituída por passar os verões em casa. Estamos a brincar com as pessoas. Estamos a brincar. Uma brincadeira. As pessoas olham para isto e veem, é uma brincadeira. Estamos no auge dos incêndios. O país sofre e luta para, em vários pontos do país, conseguir evitar. Como foi dito, mais de 90% têm mão humana, ou negligente ou dolosa, mas sempre criminosa, por seja de negligência ou dolosa, ela é criminosa. E os tribunais deixam um indivíduo preso no verão. Relembro que o verão já acabou e ele já está à solta. E hoje estão o quê? 32 graus, 33 graus? Claro. É uma brincadeira. Uma brincadeira. Mas isto tem Com sido... dezenas de distritos em alerta máximo. Isto tem sido alertado por todos os especialistas desta área há muito tempo. E o legislador o que fez em 2007, na primeira reforma, foi aumentar as molduras penais abstratas para 10 e, em alguns casos, a 12 anos. Mas nós não precisamos que aumentem a moldura penal. Nós precisamos é que a apliquem. Eu tenho dito em vários Mas defendes o quê? Pena de prisão efetiva? Pelo menos um mínimo de pena de prisão efetiva? Repara, nós temos uma figura no nosso código que não tem sido utilizada, e eu percebo que não tenha, porque é uma figura controversa, que são as chamadas penas relativamente indeterminadas, que se aplica essencialmente para pessoas inimputáveis. Isto é, pessoas cuja capacidade de culpa é menor e, portanto, a pena tem que ser indeterminada no tempo em que ele já está apto para se inserir em sociedade. Em relação aos incendiários, nós temos um problema. É que o tratamento não existe. Não existe. Não sou eu que o digo, vários especialistas o têm dito. O tratamento efetivo, do ponto de vista psiquiátrico, não existe. Portanto, resta-nos, como salvação, o sistema penal. Porque não existe outro em relação às pessoas. Não ao planeamento e ao ordenamento florestal. Em relação às pessoas. Ora, se as pessoas, neste mesmo cenário, ao fim de um ano saem, têm uma pena de 5 anos, saem ao fim de um ano, voltam à residência onde estavam, com os mesmos problemas, muitas vezes de alcoolismo, de abandono, de solidão, etc. Ou patologias outras, psíquicas. Saem, voltam ao mesmo sítio onde estavam, com os mesmos problemas, eu diria que não é preciso ter um doutoramento em nada para dizer que aquilo vai voltar a acontecer. Diria que não é preciso, é uma questão... Ou pelo menos a probabilidade é extremamente elevada. Não é? Ora, o que é que nós podemos fazer? É evidente, estas pessoas não podem ficar presas para sempre. O que tem que acontecer é uma combinação de um tratamento, nos casos em que o tratamento se exige. E, efetivamente, a capacidade de haver a obrigatoriedade de reclusão durante o tempo que seja preciso, enquanto essa pessoa for considerada ainda um perigo. Ninguém compreende. Nós hoje falamos, no caso do futebol, de que quem tem comportamentos violentos, quando é à hora dos jogos, deve estar em casa. Mas os incendiários, no verão, não devem estar em casa. Porquê? Faz sentido. É mais importante que alguém não cause desacatos num jogo de futebol do que não esteja em liberdade quando estão 38 graus e ele vive numa zona rural. Eu acho que não. Agora, temos que ter coragem para o fazer. É controverso, é efetivamente controverso, mas não me faz sentido algum. Agora, olhando para este caso, os tribunais têm que ser escrutinados, como todas as outras instituições, que o indivíduo seja condenado a 3 anos por crime de incêndio florestal, 4 anos depois venha indiciado de 26 crimes de incêndio florestal, alguns deles com consequências gravíssimas, chega a tribunal apenas com 3 e saia de lá com uma pena suspensa, que depois é substituída por passar o verão em casa. Ou seja, há aqui um problema de consciencialização dos próprios tribunais, de cultura dos tribunais em aplicar penas pesadas ou penas justas a incendiários. Eu acho que essencialmente ocorre nas fases iniciais do processo. A nossa lei, e bem, define a prisão preventiva apenas para os últimos casos, para os casos de última raça. Isto é, quando não há outra solução que o sistema tenha para garantir que a sociedade está em segurança. Eu acho que no crime de incêndios florestais devia ser ao contrário. A regra devia ser a prisão preventiva, ou pelo menos a prisão domiciliar. Sobretudo em alturas onde o perigo e a perigosidade é muito alto. Ou seja, durante os meses em que o risco é grande... Tal como este exemplo dos jogos de futebol que deste? Tal como este exemplo. Ou seja, se a regra for outra, se a regra, por maioria de razão, for outra, a regra probabilística, a maior probabilidade for de aplicação desta medida restritiva, nós não garantimos que não há incêndios. Mas garantimos que aqueles que são mais perigosos para os cometer, pelo menos, durante esse período, não estão em liberdade de o fazer. Ou seja,
Quanto tempo e de que forma? Eu acho que numa fase inicial a regra devia ser a prisão preventiva e acho também que para os casos em que haja um juízo favorável de evolução, devíamos permitir, como aliás a Constituição permite, em alguns casos, penas relativamente indeterminadas. Isto é, não haver uma baliza temporal de 20, ou 30, ou 10, ou 2, haver, Quando existirem garantias de integração enquanto social... se mantiver o estado de perigosidade, este indivíduo, durante determinados meses, onde o risco seja maior, tem de se manter em casa. Penso que a Ministra da Justiça, ano passado, já deu um sinal de que era neste sentido que iria, em relação ao caminho para o futuro, mas é essencialmente isso que se passa. Portanto, ao nível penal, eu acho que estamos mal. E acho que estamos mal na lei e estamos mal na sua aplicação. Ao nível político, eu acho que também estamos muito mal. Eu sou autarca também, como sabes, sou vereador de uma das maiores câmaras do país. E, de facto, não posso deixar de dizer isto. O Estado, na verdade, desde o ano passado para cá, tomou medidas que visavam essencialmente prevenir e reorganizar. Mas também se desresponsabilizou e muito. Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo. Em Loures, onde eu estou, o Estado, como aliás o fez por lei, passou para as autarquias a responsabilidade da limpeza dos terrenos e da fiscalização. Ora, feito o levantamento, venha-se a descobrir que a maior parte, ou uma grande parte dos terrenos que estão sem condições de limpeza, são do próprio Estado Central. Isto é o que é brincar com as pessoas. É impor responsabilidades e desresponsabilizar-se completamente. Ninguém compreende isto. Quer dizer, que um governo diga, a partir de agora são vocês, autarcas, que têm que cumprir a lei e fiscalizá-la. Quando nós vamos ver, a responsabilidade é do Estado. Então o que é que nós fazemos? Multamos o Estado? Chamamos o governo para o multar? Quer dizer, não se pode exigir responsabilidades quando não damos o exemplo. E é isso que me custa um bocadinho no país que temos. Quantas pessoas foram presas este ano por fogo? Olha, eu não tenho agora os dados. Anteontem foram presos mais alguns. Sei que numa população prisional muito elevada estavam a cumprir pena efetiva pouco mais de 40 pessoas. Claro. E isto mostra bem, com o nível de incêndios que temos, como é que e onde é que essas pessoas estão. Uns estarão em liberdade, outros estarão em liberdade condicional, outros estarão, imagine-se, com termo de identidade e residência, à espera que se chegue o dia do julgamento. Agora imagina que o julgamento demora 2 anos. Estão 2 verões cá fora à espera que chegue o dia do julgamento. Sem qualquer tipo de tratamento, eventualmente porque estamos numa fase inicial do do processo. E, portanto, o indivíduo é detido, vai à presença do juiz, o juiz diz, olha, você agora vai para casa, fica com termo de identidade e residência, ou fica quer dizer, mais engraçado ainda é ver alguns casos em que o indivíduo se fica proibido de aproximar de zonas florestais. O que é uma zona florestal? O indivíduo anda ali, por exemplo, quem anda em Loures, ou em Mafra, ou em Vila Franca, quer dizer, vai na estrada e de repente tem que parar o carro porque já vai entrar numa zona florestal. É um sem sentido. E só quem vive as coisas no terreno é que sabe que é um sem sentido. Mas para isso precisamos de coragem. E não podemos, à mínima, como se dizia no início, nós discutimos isto durante os meses de julho e agosto. Em julho e agosto, todos estamos de acordo que a lei tem que ser alterada. A partir de outubro, estamos a ser excessivos, estamos a ser extremistas, não vale a pena, o grande problema é as inundações, é a falta de dinheiro no Natal, é o Benfica que não ganha. Portanto, a partir daí torna-se o problema tudo menos os incêndios. E eu acho que isso é muito sério e as pessoas deviam pensar seriamente se preferem um país que se fique pela forma bonita ou se querem um país que resolva os problemas. Daí a importância acrescida ainda mais destas conferências. Eu vou agora abrir espaço ao público, caso queiram colocar questões ao nosso painel de oradores. Só peço que, caso queiram colocar questões, que se identifiquem, por favor, e depois me digam para quem é que dirigem a questão. Há questões? Há alguém que queira colocar questões? Bom, aparentemente não há. Eu, como tenho muitas para colocar, vou prosseguindo aqui a conversa e, caso queiram fazer alguma intervenção, estão à vontade para o fazerem. Sr. Presidente da Câmara, defendeu num determinado momento, agora aqui nos fogos de Monchique, que em matéria de descentralização, as câmaras municipais tinham que ter um papel cada vez mais ativo e determinante no ordenamento florestal. Isso era, de facto, um passo importante para, pelo menos na prevenção, se conseguir dar aqui um passo de gigante na resolução deste problema, para que os fogos não sejam uma fatalidade. Bem, o que eu entendo, e já venho pugnando por isso há muitos anos, é que os municípios tenham, tal como têm competências no espaço urbano, que tenham também no ambiente rural e florestal. E, na verdade, isso não acontece. Nós chamamos-nos os administradores do território, mas, na verdade, e temos essa legitimidade por parte da população, mas, de facto, não temos qualquer competência nesta matéria. E não faz sentido que qualquer pessoa que queira alterar uma porta para uma janela de uma casa
tenha que fazer um procedimento administrativo e que a Câmara tenha que licenciar, e que uma empresa de silvicultura que queira cortar 1000 hectares de eucalipto não tenha que fazer nada, tenha que só ir às finanças, inscrever-se como silvicultor e depois usa maquinaria pesada, destrói as estradas, os sinais, as bermas. Portanto, há aqui um vazio em termos de acompanhamento e de fiscalização das atividades que decorrem no ambiente florestal, e não estou só a falar da plantação e do corte de madeira, de árvores, estou a falar de um conjunto de atividades que já decorrem no ambiente florestal. Nós falamos muito da floresta de produção, mas não podemos esquecer que existe também uma floresta autóctone, uma floresta natural, que cada vez é mais valorizada do ponto de vista turístico, do ponto de vista dos subprodutos que tem, e no caso da nossa Serra do Algarve, tem vindo a crescer nos últimos anos muito as atividades ligadas ao turismo de natureza, à cinegética, a outras atividades e usufruto da natureza, que fazem com que, por exemplo, no mesmo fim de semana, possa acontecer no mesmo local uma montaria aos javalis, possa acontecer uma atividade de corte de madeira, possa acontecer uma prova de downhill, uma caminhada de um grupo de pessoas, uma prova de jeeps, por exemplo, de safaris, de todo o terreno. E isto tudo pode acontecer sem que a Câmara, sem que o Presidente da Câmara saiba de nada disto. Como é que é possível? Portanto, o que eu venho pedindo há muitos anos é também para nós termos capacidade de monitorizar e acompanhar estas atividades, se não for por outra razão, pelo menos para sermos detentores de um conjunto de informação que pode ser útil até no dia do incêndio. Monitorizar, saber qual é o mosaico, saber que aquela zona que foi cortada há pouco tempo pode ser uma zona de oportunidade, porque é uma zona natural de descontinuidade e que podemos posicionar ali meios ou podemos apostar ali naquela zona. E depois também evitar conflitos. Pode acontecer um tiro perdido, pode acontecer as atividades serem conflituantes uma com a outra, e por isso eu venho pedindo há muitos anos que as autarquias tenham competência nesta matéria. Levo quase sempre com a mesma resposta, uma palmadinha nas costas, e depois isto, quando passar o verão, logo se fala noutras coisas, depois no verão a seguir volta a ser importante falar disto, dos bombeiros, destas coisas, mas depois, como disse o André bem, passa esta época quente e ninguém fala mais dos assuntos. E por isso, vendo que não há, por parte dos governos todos, dos políticos, uma resposta a esta necessidade, avancei com a realização de um regulamento municipal da floresta, em que encaixa todas estas atividades e em que, a partir do momento em que ele for aplicado, está neste momento em discussão, a partir do momento em que for aplicado, a Câmara tem uma palavra a dizer nesta matéria. Agora, seria necessário isto? Não seria importante que no quadro da descentralização de competências os municípios tivessem uma palavra a dizer também nesta matéria? Mas que tipo de competências é que acha que no quadro dessa descentralização os municípios deveriam ter? Por exemplo, autorizar plantações. Só há pouco tempo é que o parecer das câmaras passou a ter alguma importância, porque até aqui era um parecer não vinculativo. Portanto, a pessoa quer plantar eucaliptos. O que podemos ver é avaliar se essa ação que está a ser proposta, de reflorestação ou de plantação, se adequa dentro do nosso PDM. Se adequar, não temos mais nada a dizer, nem podemos intervir. Agora, não é só a Câmara que não pode intervir. A própria GNR, por exemplo, autoridades... Mas agora esse parecer já é vinculativo. Mas nós só o podemos avaliar da sua adequação ao PDM. Não podemos interferir no ponto de dizer, olha, nesta zona que tem esta espécie não podia pôr outra. Não podemos sugerir que faça de outra maneira. Por isso, eu agora, no seguimento destes incêndios, assumi o compromisso de olhar para este episódio que aconteceu, não só com a capacidade de darmos resposta às necessidades das pessoas, onde temos várias ações, desde estas limpezas das linhas de água, também as ações de emergência pós-incêndio, que estamos neste momento a preparar uma candidatura, mas para além disso, olhar o território do nosso Conselho, um pouco o território da região do Algarve, do seu interior, com uma visão de futuro do ponto de vista da alteração da paisagem. Acho que é importante que a nossa paisagem seja mais resiliente, isso ninguém tem dúvida, mas é importante que haja aqui uma equação perfeita entre a possibilidade de coexistência de uma floresta de produção, que não podemos desvalorizar. O eucalipto é um problema, mas também não é o bicho-papão desta história toda. Acho que o nosso problema não é desta ou daquela espécie, o nosso problema é da organização das espécies todas que temos. E se nós, no nosso Conselho, por exemplo, temos condições para ter áreas de produção organizada, até com certificação, recordo que uma grande parte do nosso Conselho já tem esta ambição, através das empresas de celulose que gerem estes territórios, da certificação destas zonas florestais. Portanto, há já um cuidado
para que a floresta de produção seja de alguma maneira ordenada. Depois temos a floresta autóctone e natural, e depois temos outro mosaico que é importante conciliar com estes dois, que é o mosaico humano. As pessoas, as suas atividades, a sua produção agrícola, a utilização dos animais, quer para consumo, quer para silvopastorícia. Portanto, há a necessidade de se criar um quadro de criação de medidas de discriminação positiva que acompanhem aqueles instrumentos de ordenamento do território que, quando foram criados, deveriam ter trazido logo nessa altura estas medidas de discriminação positiva, e isso nunca aconteceu. Então, porquê que uma pessoa que decide viver numa zona rural do nosso país, ou numa zona florestal, tem que ser, ou tem que estar condenada a ser um miserável, a ser um pobrezito? Portanto, acho que há que criar condições dessas pessoas que optam por viver nestes territórios terem condições de vida, terem condições de desenvolver a sua atividade. E veja-se, estas histórias da RAN, da Rede Natura 2000, da Reserva Ecológica, o que é que têm feito nos últimos anos no nosso país? Têm desequilibrado completamente o nosso país, têm desordenado o nosso território e têm feito com que as pessoas fujam para os centros urbanos e criam um grande desequilíbrio a nível nacional. O que acontece é que hoje, qualquer família que tenha um filho e que queira aumentar mais um quarto porque aquele precisa de aumentar a casa, não pode, por várias razões. Por causa dos 50 metros ao terreno vizinho, por causa que é RAN, porque é REN, porque é Rede Natura, porque existe uma espécie que tem que ser protegida. Bem, nós protegemos tudo no nosso país, só não protegemos as pessoas. E por isso... E a fixação das pessoas no interior e nestas zonas, não é? Que entram um bocadinho com a questão da desertificação. Dou-lhe um exemplo. Anuncia-se, e o Governo tem feito um esforço ultimamente para criar um quadro de medidas de reordenamento da floresta e até a reforma da floresta, algumas delas até com apoios diretos para a realização de faixas e tudo mais, que podemos também discutir a importância, se uma faixa de 10 metros trava chamas de 40 ou 50 metros de altura, Mas pelo menos é um princípio, não é? É um princípio, é uma boa ato de vontade, mas se calhar aquilo que estamos a fazer é pouco mais do que cosmética. E se calhar temos que olhar para o território com a necessidade de criar verdadeiras ações e apoios aos proprietários para darem um contributo cedendo os seus terrenos para nessas zonas serem criadas de verdadeiras zonas de descontinuidade, o tal mosaico que pode travar um fogo, que pode parar aí um incêndio, mas isto tem que ser tudo visto num conjunto. A questão da silvopastorícia, por exemplo, que é proposta, é importante, mas ninguém simplesmente vai comprar um rebanho de cabras para limpar Até os porque seus tirar terrenos. combustível da floresta, não é? Se essa pessoa for apoiado, por exemplo, para construir, imagine-se, um casal de pessoas que vive na serra vai comprar um rebanho de cabras para limpar os seus terrenos. Se quiser fazer um estábulo para guardar essas cabras, não é permitido. A construção não é permitida. Portanto, ou vai fazer de forma ilegal, ou onde é que põe os animais. Depois a pessoa diz assim, bem, tenho aqui tantas cabras, se calhar até posso me tornar um produtor de queijo. Então, mas vai fazer o quê? Vai aumentar a construção que tem para fazer uma produção, uma pequena unidade de transformação? A lei não lhe permite. As regras todas destes instrumentos de desordenamento do território não permitem. Então é assim, estas medidas são bonitas, são interessantes, mas têm que ser acompanhadas de um conjunto de outras medidas para que as pessoas olhem para elas não como uma simples reação a um problema, mas como uma ideia de futuro e que possam desenvolver não só estarem mais protegidos e os seus terrenos estarem mais preparados, mas terem uma oportunidade de negócios e até uma oportunidade de vir a dar um contributo. Uma visão integrada. Fátima, diga-me uma coisa. Durante algum tempo, pelo menos no passado recente, Portugal e o Algarve beneficiámos muito enquanto polo de atração de turismo mundial da questão da segurança, fruto, enfim, de fenómenos como o Daesh. Portugal foi mais procurado por ser um país seguro. Teme que esta questão dos fogos possa fazer com que o turismo global, o turismo de massas, ou uma boa parte dos estrangeiros que vêm para Portugal e que vinham para Portugal justamente devido ao facto de Portugal ser um país seguro, possam não vir com medo da insegurança causada pelos fogos? Não, eu acho que não podemos chegar aí. Dificilmente, porque os turistas que vêm para aqui, muitos deles já estão fidelizados ao nosso território e sabem que nós somos um destino seguro. Obviamente por exemplo, Fátima, desculpe interromper o seu raciocínio. Eu sou turista. Tinha planeado ir fazer umas férias na Grécia. Zonas balnear por excelência. E, de repente, há um fogo completamente descontrolado, morrem
91 pessoas. 99. 99 pessoas. Penso duas vezes. Sim. É normal. Não quero levar as minhas filhas nem a minha família para um local onde o ano passado aconteceu tal coisa. Se calhar escolho outro destino. Se calhar também não quero ir para Portugal, que é um país onde em 2017 morreram 127 pessoas. Este raciocínio pode ser feito Claro. por muitos turistas, não é? Claro, claro. Claro que sim. E é por isso que nós temos que, unidos, tentar que isto não volte a acontecer desta forma tão violenta como tem acontecido nos últimos anos. E é por isso que temos de tomar medidas imediatas, porque cada vez mais temos destinos concorrentes a fazerem-nos concorrência, de facto, como diz, por sermos um destino seguro, eles vinham para cá, e agora outros países estão a começar a emergir de novo e a captar os nossos turistas. Portanto, é preciso que nós, de imediato, tomemos medidas, e daí a importância deste debate e de outros debates e de outras ações que possam ser feitas, no sentido de, não, nós temos que proteger o nosso destino turístico. Nós temos que manter os nossos turistas e não podemos deixar que eles vão para outros destinos que estão a emergir de novo. Claro, nós temos uma tradição turística de segurança neste destino. Eu penso que não é ainda dramático, mas, por exemplo, em Monchique, se calhar, as pessoas pensarão duas vezes, não é? Porque E mesmo que queiram ir, como referiu há pouco, não podem porque não têm o produto não há turístico. infraestruturas. Exatamente. Não é? Arderam, não é? Exatamente. E daí esta união que estamos a ter com várias entidades, entre elas a Câmara de Monchique, a Argenturismo do Algarve, associações daqui, a Associação de Turismo do Algarve, no sentido de trabalharmos urgentemente o território de Monchique para que ele seja recuperado com a maior brevidade possível. Porque, e depois é uma pergunta que eu gostava também, não sei se posso fazer uma pergunta. Faça favor. Até me ajuda, até me ajuda. Pronto, é que há uma A dúvida... quem é que quer colocar a pergunta? Ali ao colega... Ao professor Thomas Panagopoulos. Sim. Eu espero que seja assim a pronúncia. É sobre os eucaliptos, de facto. É sobre os eucaliptos. Eu vi há dias um programa na televisão que me deixou completamente assustada, porque mostravam, eu nem me lembro qual era o canal, sinceramente não me lembro, mas mostravam a floresta após um incêndio, a floresta de eucaliptos, a recuperar de uma forma vertiginosa. Onde estavam os eucaliptos ardidos, havia uma imensidão de pequenos eucaliptos a renascer do território. Isto é terrível, não é? Isto pode pôr em causa qualquer medida... De reflorestação pensada. Professor, é terrível isto? O eucalipto e todas as outras espécies florestais recuperam logo depois do incêndio. Se não vai ser repetido novo incêndio nos próximos 10 anos, a floresta vai recuperar. O eucalipto é uma espécie rápida e no primeiro ano fez mais do que 1 metro e conseguimos vê-la facilmente. Mas abaixo do eucalipto existem muitas outras espécies. Se vamos apoiar estas espécies, elas vão dominar a paisagem. Mas está lá e está a recuperar também. Não é só o eucalipto. Exatamente. Ou seja, o que eu quero perguntar na realidade é, será que as próprias cinzas do fogo fertilizam a terra de forma a que o eucalipto propague ainda com mais velocidade? O fogo faz parte do ecossistema. A própria natureza faz o ecossistema para regenerar. E as populações do Mediterrâneo utilizam o fogo todos os anos, milhares de anos agora, para regenerar o ecossistema e criar nutrientes para renovar o pasto. Daí esta cultura das queimadas, não é? Exatamente. É isso, não é? Exatamente. Agora, se existe eucalipto a mais, é porque é muito visível que cresce depressa nos primeiros anos. Mas nós podemos apoiar, fazer uma gestão sustentável da floresta e apoiar as outras espécies que são um pouco mais lentas para recuperar também nos próximos 10 anos. E depois também há aqui uma questão, professor, é que há espécies que, pelas suas características próprias, atrasam o fogo, não é? Bloqueiam o fogo. Às vezes podem não ser adequadas para os locais onde nos encontramos, não é? Essas espécies que retardam o fogo, eu, por exemplo, recordo-me que há uma imagem que me ficou na retina a mim, seguramente de todas as pessoas, ou no incêndio de Mação ou no incêndio de Pedrógão Grande,
uma pequena localidade escapou ao fogo porque estava cercada, não sei se eram sobreiros, já não me recordo, Os e o sobreiros- fogo bateu Sim. e saltou por cima, porque o sobreiro tem uma capacidade de resistência ao fogo um bocadinho mais... Não morre com fogo, mas o cupressus, espécie cupressus, ela é que trava o fogo. Quando fazemos florestas mistas, que incluímos pelo menos 20% de cupressus, esta floresta não faz grandes chamas quando existe fogo. E isso Esses em termos de... bombeiros Conselho e Cupatel. E um reflorestamento pensado, sustentado, pode ter a proporção ideal das espécies, pode ter essa conjugação de espécies que permita, de facto, uma resposta natural da própria floresta ao fogo diferente do que uma floresta onde existam apenas espécies com esta capacidade de combustível muito mais potente, não é? Sim. Em tese deveria ser isso que se deveria fazer, não é? As florestas uniformes, ou de eucalipto ou de pinheiro, estão muito difíceis de combater as chamas, nem com aviões, nem com muitos meios mecânicos. Assim, temos de promover o ordenamento florestal, que vai fazer florestas mistas, e assim vai ser mais fácil de combater os futuros fogos ou diminuir o número de fogos. E acredita que isso possa ser feito agora em Portugal? Isso está a ser feito agora em Portugal? Sim, está a ser feito, não de grande escala, mas quando alguém faz proposta de projeto de florestar o seu terreno, usualmente está a ser promovida a floresta mista ou uma floresta de espécies autóctones. E assim, só quando funciona com o seu próprio dinheiro, sem subsídio, pode ir com o eucalipto. O Estado não financia o eucalipto. O Rui Barreira, incêndios com esta dimensão e com estas características vão ser, de facto, o nosso novo normal e vamos ter que lidar com eles anualmente, sazonalmente? Acho que se não fizermos este tipo de restauro pós-incêndio que o professor estava a referir, acho que inevitavelmente vamos ter este problema. O que nos leva para a questão de base é que a floresta é privada e nós não podemos, por decreto, dizer que a floresta tem que ser assim. Portanto, nós temos que envolver os proprietários na tomada de decisão e, inclusivamente, quando nós queremos que um proprietário tenha uma floresta mais adaptada, chamemos-lhe assim, aos incêndios, as espécies que ele lá tem e o serviço que ele também está a prestar também tem que ser pago. Não podemos estar só a colocar dinheiro no combate, temos que colocar também dinheiro naquele proprietário que, se calhar, em vez de plantar 10 hectares de eucalipto, planta uma floresta mista, como o professor estava a referir muito bem, e que lhe permite ter uma floresta mais resiliente e mais adaptada, e que, inclusivamente, depois o corte é seletivo e a floresta se vai autorregenerando sem suceder o incêndio, o corte raso, e depois rebrotar só uma espécie única, exclusivamente porque é mais rápida que as outras. E isso está a ser feito ou estamos a correr naquele grave problema Neste que temos, momento- e que há pouco até o Carlos falava, não é? Que depois termina a época dos fogos, esquecemos-nos todos Neste disso, momento, a segunda e a fase- legislação e as medidas concretas ficam na gaveta e ninguém faz rigorosamente A nada. segunda fase dos PROFs está neste momento em discussão pública e acho que, se calhar, a discussão pública tem passado um bocado por baixo da atenção mediática e as pessoas não têm podido participar. E este tipo de seminário é importante. Da mesma maneira que é importante estarmos aqui vários especialistas e as pessoas e as comunidades a discutir que tipo de floresta é que efetivamente querem ter, que é rentável, que atrai turismo, que atrai a atividade sinergética, que atrai todos os serviços do ecossistema que são fundamentais para uma floresta. Nós só estamos a discutir a floresta que queremos e ficar à espera que por decreto ela apareça, isso não vai acontecer. Porque o proprietário, no fim do dia, tem um interesse económico. E, sobretudo, se for uma propriedade muito pequena, o seu interesse económico é zero. Claro. É ficar à espera que aquilo não arda em 9 anos e aqueles eucaliptos estão para lá abandonados, se ainda der para ganhar algum, tudo bem. Portanto, nós temos de lutar contra esta realidade. É económica. Não é? Temos mais de 300 mil proprietários, mais de 1 milhão de parcelas florestais, quer dizer, há uma questão que é fundamental para começar, que é e isto sim é por decreto e tem que se colocar dinheiro, que é o cadastro florestal, e depois disto é promover a gestão florestal sustentável. Sejam, como é o exemplo que o Presidente da Câmara deu, é muito interessante, mas podemos tentar levar isto para a escala das CIMs, que foram criadas como uma figura para tentar uniformizar áreas que terão algo em comum
e tentar que estas CIMs possam agregar estes serviços florestais descentralizados e que permitam ter uma ação mais direta no terreno e que permita fazer o planeamento à escala da paisagem, permita ouvir os proprietários, permita tentar criar uma floresta adequada. Por caso contrário, daqui a 9 ou 10 anos vamos ter aqui outra vez esta mesma conversa porque não se renovou a floresta. Claro. Continuamos a ter uns meios de combate E e de ciclicamente prevenção espetaculares. os fogos vão surgir. Aliás, como aconteceu em Monchique. Não é? Não querendo usar o mau exemplo de Espanha, mas em Espanha acontece um pouco isto. Eles são muito bons no combate, profissionalizaram-se muito no combate, mas também não renovaram assim tanto a floresta quanto isso nas zonas que são mais parecidas com a nossa floresta, como é o caso da Galiza e da Cordilheira Cantábrica. Portanto, eles são fantásticos no combate, puseram imenso dinheiro no combate, mas também não estão a conseguir renovar a floresta. Este é que é o debate que nós agora temos que começar a ter, porque a parte que era possível fazer no imediato, acho que está a ser feita. Há coisas a melhorar, como o Presidente da Câmara chamou a atenção e bem, há muitas coisas a melhorar, mas agora temos que olhar para o grande foco, que é o restauro, o que é que floresta é que queremos ter. E o desafio vem daí, porque não vai ser por decreto, isso lhe garanto. Até porque a floresta pode ser extremamente importante no PIB. No PIB de Portugal é preciso olhar também para ela dentro dessa perspectiva. E de criação de postos de não é? trabalho. Pode valer muitos milhões de milhões e muitos postos de trabalho. André, deixa-me aproveitar aqui a tua presença na qualidade de autarca para te fazer esta pergunta. As câmaras municipais também terão alguma responsabilidade nesta questão? Por exemplo, o ano passado, uma das questões que se falou muito foi que muitas das câmaras não cumpriam, não tinham sequer o plano, se o Presidente corrija-me, não sei se o plano de defesa florestal. Muitas delas, pura e simplesmente, não tinham, apesar de ser uma obrigatoriedade presente na lei. Nessa matéria, o poder local também tem responsabilidade. Sim, há aqui responsabilidades que são de todos, não é apenas do Estado Central. Por exemplo, a nível do cadastro florestal, que há pouco eu referia, há também responsabilidades. A nível da identificação de meios mais carenciados há, e às vezes até no próprio apoio que é dado a nível municipal às instituições de combate aos fogos, durante muitos anos, e em muitos casos foi também negligenciado, e também temos que ser frontais com as pessoas, muitas vezes por motivos que não deviam ser, nomeadamente para pagar festas e festinhas que nos municípios ocorrem muitas vezes. E aqui todos temos culpa, não vale a pena atirar só para os outros, todos falhamos de alguma maneira, e eu acho que isso tem que ser assumido. Por exemplo, nos municípios do interior, há uma taxa de desertificação muito grande, muito significativa. E agora vem-se a correr a dizer que tem que se notificar os proprietários para até março, até 15 de março, terem tudo limpo. Mas onde é que está o proprietário? O proprietário está em França, está na Bélgica, está na Alemanha, vai receber a carta lá. Dizer, espera aí que tenho até 15 de março para ir a Portugal limpar a floresta. Senão o quê? Senão o que é que acontece? Senão vai lá o Presidente da Câmara limpar-lhe o terreno? Não. Claro que não. É preciso agilizar os meios para que as ações e a linha legislativa tenham depois consequências. Este é um dos exemplos que também foi mal preparado pelas autarquias mais afetadas, que neste caso, enfim, não é aquela onde sou autarca, mas mais afetados pelo fenómeno da desertificação. Porque muito do incêndio tem também a ver com desertificação, com terrenos mal trabalhados, com terrenos abandonados, com terrenos com muito lixo, muito sujos, onde rapidamente o fogo se propaga também. E, portanto, nesse sentido, houve também falhas das autarquias, como houve falhas a nível da coordenação. Em muitos dos focos que tivemos o ano passado. Aliás, o Ministério Público, na acusação que fez ainda a semana passada, há 2 semanas, diz isso mesmo, que houve uma tremenda falha de coordenação, inclusive entre os meios municipais e a Proteção Civil. Portanto, tudo isto, evidentemente ninguém espera tragédias desta dimensão, mas tem que ser planeado e com tempo, na altura em que isto não está a ocorrer. Não é quando estamos em cima do fogo que nós vamos começar a definir estratégias. Portanto, era importante, eu em Louros tudo tenho feito para que isso ocorra também, que haja um planeamento florestal de combate e de coordenação a tempo e não no momento mais crítico, que é quando os meios se juntam e os esforços se aglomeram para chegar a esta situação. Mas queria sublinhar isto, eu, enfim, não querendo descartar responsabilidades e reconhecendo que os municípios têm aqui também a sua dose de responsabilidade, eu acho que é no Estado Central, neste momento, que está uma grande parte da responsabilização e da desresponsabilização que tem ocorrido em relação a isto. Acho, isto não tem sido muito falado, mas eu não me vou cansar de dizer, que o Estado Central do ano passado para este, antevendo que podia ser um ano ainda muito mais difícil, que depois felizmente acabou por não ocorrer, quis se desresponsabilizar com uma lei feita à pressa,
para responsabilizar os municípios em competências que também são suas e para punir os municípios, quando o Estado é o primeiro a falhar nestas Em relação à matérias. questão da limpeza Os terrenos é um exemplo. O Estado tem imensos prédios, quer rústicos, quer urbanos, abandonados, onde o risco de incêndio é muito sério e muito grave. Então, e isso não são multados também? Só o proprietário que tem um interesse económico, conforme o Rui aqui dizia, esse é que é multado, esse é que o chamam do estrangeiro para vir cá limpar as coisas. Portanto, acho que quando há coerência, as pessoas compreendem o modelo global. Quando não há, dá a ideia de coisas feitas à pressa, em cima do joelho, e apenas para inglês ver, e para, uma vez que estamos a aproximar-nos de um ciclo eleitoral, poder vir-se dizer, nós não tivemos nada a ver com isso, demos-lhes as responsabilidades e eles falharam. E isso é que eu acho grave e sério, talvez passe ao lado um bocadinho da análise das pessoas, mas na verdade o que foi feito do ano passado para este ano, acho eu, foi uma grande dose de hipocrisia política que nós assistimos em Portugal. E por isso espero que os cidadãos tenham consciência disso e que o Estado assuma aqui também as suas responsabilidades, não só do ponto de vista penal, e há pouco dei-te vários exemplos do que pode ser feito se houver coragem, como até do ponto de vista do ordenamento do território e da relação com os municípios. Porque se continuarmos assim, de facto, conforme dizia aqui o Rui, daqui a 9 ou 10 anos vamos estar exatamente a discutir a mesma coisa. Deus queira que não, mas é muito provável que estejamos aqui todos outra vez. Eu a dizer-te que só há 50 pessoas presas pelo crime de incêndio, que já arderam mais não sei quantos terrenos, já seriam mais 10, e continuamos na mesma. Não é? Senhor Presidente da Câmara Municipal de Monchique, o incêndio de Monchique destruiu 71 casas, 74 casas. Dessas 74, se não estou em erro, 31 eram de primeira habitação. Num primeiro momento contabilizou 10 milhões de prejuízos, depois houve pelo menos 150 explorações agrícolas que também ficaram danificadas. O próprio Ministro da Agricultura já esteve aqui em Monchique a fazer essa avaliação. Como é que está a questão da recuperação das casas e do apoio aos agricultores que perderam, em alguns casos, tudo o que tinham? Agricultores e não só. Sim, mas neste momento nós estamos com um trabalho... A questão da apicultura é dramática também, não é? Temos estado com um trabalho bastante exaustivo de tentar encaixar nas gavetas que o Governo nos apresentou, que, regra geral, são gavetas com fundos comunitários, portanto, nada de exceção para Monchique, mas ainda assim, uma grande parte dos prejuízos consegue-se encaixar naquilo que são os apoios comunitários. Portanto, nesse aspecto está a correr bem. Está a correr dentro de alguma normalidade, com alguns entraves, porque o acesso a estes fundos comunitários obedece a certas regras que nós não aceitamos. Por exemplo, os pequenos agricultores que têm uma despesa de 200 euros terem que fazer o mesmo processo de um agricultor que tem uma despesa de 200 mil euros, que não se possa pagar dinheiro 100 ou 200 metros de tubo, tenha que ser por transferência bancária ou por cheque. Portanto, há aqui uma série de condicionantes que nós estamos a tentar ultrapassar com a contratação de empresas para ajudar a fazer as candidaturas e tanto mais, mas poderia ser tudo muito mais facilitado se fosse criado um quadro e uma forma de Mas essa burocracia é imposta pelo Governo ou é imposta por Bruxelas? Por os dois, porque se o Governo escolheu que a ferramenta de apoio às populações é via fundos comunitários, está-nos a encaminhar para um tipo de apoio que nós já sabemos que obedece àquelas regras. E isso está a ser uma dificuldade... Eu posso lhe dar o exemplo de Está a ser uma algumas dificuldade que está a gerar complicações na vida das pessoas, no dia-a-dia das pessoas. O meu receio é que algumas pessoas desistam e que não cheguem a apresentar candidaturas. Ainda assim, temos até agora cerca de 400 pessoas. E que apelo é que faz ao Governo para tentar alterar isso e melhorar esse tipo de procedimento? Essas impedâncias burocráticas. Os apelos têm não é? feito de viva voz e presencialmente. A quem? Primeiro-Ministro, concretamente, Ministro da Agricultura, Ministro da Administração Interna. Esta questão agrícola, por exemplo, é uma situação que podia ter sido resolvida do início, se fosse criado uma verba, até, por exemplo, um montante de 5 mil euros, que nós pudéssemos localmente decidir a ajuda e a pessoa apresentando a despesa, via fatura ou via recibo, poder ser ressarcida desse valor. Imediatamente, não é? Só para terem uma ideia, uma pessoa que tenha ardido, precisa de comprar uns tubos e pouco mais, tem que se coletar nas finanças como agricultor, tem que comprar os tubos por um cheque, que já ninguém, acho que só em Portugal é que usa cheques, nos outros países os cheques já é quase uma peça de museu, ou por transferência bancária quando essa pessoa não tem dinheiro no banco. Portanto, há aqui uma série de Ou seja, essa pessoa não é ajudada por causa das questões burocráticas, na realidade. Ou desiste de pedir ajuda, não é? O meu empenho é que isso não aconteça, mas temo que algumas pessoas desistam.
Mas, por exemplo, no outro sentido, e a questão que o professor estava a falar das medidas de emergência pós-incêndio, serão via PDR e, por exemplo, cada beneficiário do PDR pode ter acesso apenas a 2 milhões de euros. O que é que isto quer dizer? Que no caso de Monchique já temos 2 candidaturas feitas, uma que aguardamos a aprovação para a realização da faixa primária de gestão de combustível e uma que resultou dos incêndios de 2016, de mais de 60 e qualquer coisa mil euros. Nós temos neste momento disponível no nosso plafond do PDR, se podemos chamar assim, 1.200.000 euros. O que é que isto quer dizer? Agora foi anunciado que para este incêndio eram disponibilizadas 4 milhões e meio de euros, sendo que para o Conselho de Monchique estamos a falar de 2,7 milhões de euros. À partida, nós, município, só podemos ir nos candidatar a 1.200.000 euros. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que nós, à partida, estamos logo maniatados, porque temos aqui a ferramenta que nos encaminharam para apoio à restabilização de emergência, que é tão importante quanto os incêndios, porque se não fizermos nada agora, nas próximas primeiras chuvas, o prejuízo para aquele território vai ser mais lesivo ainda do que os próprios incêndios, e por isso, com as chuvas fortes, pode haver um problema até de desertificação física do território, pode haver problemas gravíssimos futuros, e por isso era importante que o Governo olhasse para esta situação como uma situação de exceção, e não encaminhar-nos para o PDR, sendo que, imaginando no limite, se o município de Monchique apresenta uma candidatura de 1.200.000 euros, esgota o seu plafond de 2 milhões, imagine para o ano ou daqui a 2 anos, ainda no âmbito do mesmo PDR, quer concorrer para fazer uma ação, uma faixa ou outra coisa E já não tem qualquer, direito a nada. já não pode, Já já esgotou o seu plafond. plafond. Portanto, estas ações que são necessárias e urgentes e não se deveriam sequer coordenar com candidaturas, com processos que vão levar no mínimo 6 meses, quando já a floresta está a regenerar e se calhar já não é o tempo ideal para se fazer essa intervenção, portanto, apontam-nos para uma candidatura que não nos vai levar a lado nenhum. Ou então, como aconteceu em 2016 em Monchique, que fizemos uma candidatura e tivemos um corte de 87%. Portanto, porquê? Porque os rácios e os custos unitários que são apresentados neste tipo de programas não estão adequados à serra, nomeadamente à Serra de Monchique. Então, os custos de trabalho de hectare, de hora de trabalho, são muito superiores a outra zona do país, ou a zonas parecidas aqui no Alentejo, por exemplo, ou até no resto do Algarve. E, por isso, acabamos por ser sempre prejudicados porque não conseguimos pôr no terreno estas ações que queríamos fazer. Por isso, acho que eu não preciso mandar recados ao Governo, o Governo sabe bem disto, está a par desta situação. Há coisas que estão a ser adaptadas dos incêndios de Pedrógão, mas que têm que ser adaptadas realmente. Não pode só simplesmente se mudar o nome. Porque, por exemplo, se em Pedrógão ou na zona de Leiria foi criado um parque de madeiras para o pinho, agora não basta onde diz Pedrógão ou Leiria pôr Monchique, porque o nosso problema não é o pinho, é o eucalipto. O que nós temos que criar rapidamente são parques de madeiras para que as pessoas retirem a madeira ardida do terreno, para que rapidamente se possa pensar num projeto de reflorestação ou se possa mitigar um bocadinho os prejuízos que possam ser até em termos de segurança das pessoas, que se não se fizer nada. E vê vontade política no Governo para resolver essas questões? Até agora não, mas espero que venha a conseguir, uma vez que este processo, não tendo diretamente a ver com o Governo pode fazer aqui um lobby de pressão das entidades que adquirem esta madeira, quer seja para a indústria da celulose, quer para a indústria da biomassa. O Governo tem sempre, como diz o professor há pouco, os governos têm sempre um poder enorme de decisão, porque podem, criando medidas de apoio, criando incentivos, podem fazer com que as pessoas, de repente, arranquem os eucaliptos e plantem vinha, porque o Governo acha que naquele ano é importante apostar na vinha. E sabemos muito bem que temos também a não esquecer que as nossas propriedades, que o nosso território precisa também de uma reorganização em termos da própria propriedade, porque, na verdade, nós temos um território abandonado de pessoas que não vivem cá. Tem que se fazer o emparcelamento, tem que se promover, se for caso disso, a venda forçada. Eu, há uns anos, defendia a lei das sesmarias para a floresta. Se calhar não é preciso ir tão longe. Mas, se calhar, é necessário criar meios para as pessoas. Muitas vezes, pessoas que não se entendem uns com os outros nas famílias e querem vender, mas não chegam a um acordo. Então, se calhar, São 5 irmãos, 3 querem vender, 2 não querem. E se calhar, vendendo ao terreno vizinho, ao proprietário vizinho, pode-se fazer um emparcelamento. Aquele terreno que é pequeno pode passar a ser até já uma dimensão que permita, se calhar, pensar num projeto agrícola, num projeto florestal.
E isso é Pode tudo- fazer a diferença em termos de rentabilidade? por É exemplo? tudo isso que se tem que fazer e é tudo isso que eu me propus também fazer com o Governo, de olharmos para este episódio que aconteceu como uma oportunidade de corrigir muita coisa que está mal. Agora, isto não obriga só a alterações legislativas, obriga uma grande vontade do Governo de acabar com muitas capelinhas que existem, muitas delas regionais, de que um técnico de uma estrutura descentralizada do Governo acaba por mandar mais no nosso território do que um Presidente de Câmara ou outra pessoa qualquer. Portanto, temos que olhar para isto, deixando as mochilas da burocracia Às lá vezes fora. manda mais do que o Ministro. Mandam mais, de certeza. Porque, na verdade, nós, para fazermos qualquer projeto, para apoiarmos qualquer iniciativa no nosso território, temos que pedir pareceres a estas entidades todas, que levam muito tempo. E esse tempo, muitas vezes, não é o tempo que o investidor acha aceitável para investir nos territórios. E, por isso, muitas vezes acabamos por perdê-los, eles vão embora e não ficam nos nossos territórios. Por isso, é que cada vez mais é importante que haja, por parte dos municípios, mais competências nesta matéria para podermos ser realmente os decisores do território que não somos neste momento. Bom, meus senhores, nós já estamos com 1h30 de conversa, extremamente importante, mas já vai numa hora e meia, um bocadinho mais. Visto que não há questões que o público queira colocar, passo a palavra ao Carlos Rodrigues para encerrarmos esta conferência. Carlos. Eu gostava de salientar aqui duas ou três, há pouco não tive a ocasião de o dizer, mas duas ou três perplexidades que me resultam desta conversa. Primeiro, então, e aqui se calhar, antes de fazer essa conclusão, perguntar aqui ao Sr. Presidente da Câmara, se me permites, que é, Meu caro amigo. o Algarve era a zona prioritária do combate aos fogos este ano. Toda a gente sabia que era o grande risco. Monchique, um conselho Dias antes totalmente do incêndio de identificado como Monchique, o sendo... Ministro esteve e o Primeiro-Ministro, até salvo erro, esteve em Monchique. E depois, no dia em que se podia ter apagado os fogos, os helicópteros não estavam disponíveis para apagar, naquele sábado. Isso é a primeira perplexidade que eu resulto e que é a primeira vez que ouço. Se calhar terá sido falado na altura, mas não teve o eco devido. Portanto, é um sintoma de que, de facto, falhou um pouco mais daquilo que nós pensávamos. Porque se o Algarve era a zona de risco, se o ano passado não ardeu, portanto, era expectável que este ano pudesse arder. Se Monchique era uma das zonas afetadas ou identificadas como o sítio de risco número 1, como é que é possível depois, no dia em que o fogo está limitado, que foi o tal sábado que o Sr. Presidente da Câmara determinou, o fogo está limitado a estas duas áreas e não foi possível atacá-lo porque os meios aéreos não estavam disponíveis. Isto é uma enorme perplexidade para mim. Outra perplexidade para mim, mais do que uma perplexidade, é um alerta. Acho que todo o Estado Central e também o Estado Local, mas mais o Estado Central aqui, até porque se criou uma enorme alarido em redor disto. Desde logo o Presidente da República disse que se a tragédia se repetisse não se candidataria. Portanto, aumentou ainda mais a dramaticidade de uma situação já de si dramática. Todo o Estado Central se virou para o objetivo de não morrer ninguém. Acho que isso foi mais ou menos claro. E eu receio, e tenho notado isso um pouco nestas conferências por todo o país, que este ano, não tendo havido, felizmente, vítimas mortais dos fogos, pelo menos de forma direta, que haja uma espécie de, ok, isto correu bem, então agora para o ano vai ser igual, e eu receio, e isto é quase um alerta também que nós próprios devemos refletir, que para o ano volte tudo à estaca zero, que é, pá, afinal aquilo ano passado correu bem, faz-se aqui umas medidas de descentralização, de limpeza das florestas, estabelecimento nos perímetros de circulação em redor das estradas onde não pode haver 10 metros para cá, 10 metros para lá, não morre ninguém, portanto, para o ano, ainda por cima é ano de eleições, não é? Eu receio que para o ano haja... E medidas estruturais, nada. E medidas estruturais, nada. Por outro lado, há uma perplexidade também, e sobretudo ao nível científico, é importante, acho eu, ter aqui uma percepção, que é, falou-se há pouco da diferença entre o eucalipto e as outras espécies. Mas também há uma diferença fundamental, é que quem planta um eucalipto ao fim de poucos anos tem receita, quem planta, 10 anos talvez, ali o professor saberá muito melhor que eu, mas se plantas um eucalipto, tens receita em 10 anos. Se plantas um sobreço, tens em 30. Se plantas outra árvore qualquer, tens em 50. Isso há uma diferença substancial. E a verdade é que a floresta não pode ser uma forma de, digamos, de nacionalização da riqueza, não é? Não pode haver um Estado central que determine qual é a fórmula para que quem se dedica a esta atividade ganhe ou não ganhe dinheiro, não é? Acho que isso também é importante levar em linha de conta. Por outro lado, e finalmente, só para fazer a linkagem de algumas perplexidades que me resultaram deste debate. Eu penso, e sem querer fazer aqui nenhum tipo de exegese nem de leitura da vontade maioritária dos leitores e espectadores do Correio da Manhã e da CMTV que votaram
maioritariamente a favor do aumento, digamos, do quadro de punições. Mais do que a punição direta do fogo posto, eu acho que a perplexidade que fica vertida ali naquela votação maioritária é a necessidade de alterar algum enquadramento legal. O André aqui falou não só da questão da punição, mas também onde é que, ao nível das medidas cautelares, onde é que um incendiário deve ser remetido, tudo isso. Acho que a questão legal é um pouco mais lata e um pouco mais larga do que a mera punição. Vai para além da legislação. Vai para além da legislação. Acho que há uma atitude de desleixo digamos, de alguma forma, a acusação do Ministério Público pelos 1000 e tal crimes em redor de Pedrógão. Acho que vai funcionar desde logo. Vai haver seguramente agora uma instrução, um julgamento, tudo isso, mas também vai suscitar uma discussão muito útil sob o ponto de vista da responsabilidade penal no combate aos fogos. E a partir de agora, eu penso que mesmo ao nível quer das proteções civis, quer das autoridades municipais, quer das autoridades centrais, este caso pode ser um caso exemplar que vai obrigar a alterar de alguma forma o pensamento sobre a responsabilidade no combate aos fogos. Finalmente, há pouco, eu reparei que não me fizeste uma pergunta que podias ter feito e que eu estaria perfeitamente disposto poderia perfeitamente estar disposto a responder, que é, ao nível da autocrítica, se a comunicação social também a deve fazer. Eu acho que essa questão é muito importante. Se também há alguma responsabilidade por parte da comunicação social. Ora, eu penso que isto não tem nada a ver nem com as defesas que a anterior Ministra da Administração Interna fez, de que a forma de resolver os fogos era não fazer reportagens nem diretos de chamas. Acho que isso é um absurdo. Acho que também há uma certa autocrítica que deve ser feita na comunicação social. E essa autocrítica passa precisamente, disse no início, e essa ideia foi replicada, pelo facto de também a comunicação social muitas vezes ter caído no erro de olhar para os fogos apenas nos meses em que há fogos. Ora, esse é o erro básico da sociedade e que acaba depois por ser replicado por outras entidades. Do nosso lado, quero aqui deixar esse compromisso formal e solene. Se alguma vez caímos nesse erro, que não acredito que o tenhamos feito de forma grave, não voltaremos a cair. Portanto, os fogos, a necessidade de prevenção, a necessidade de repensarmos a nossa floresta, esta indústria que representa uma enorme porcentagem do nosso PIB, os fogos continuarão a ser uma preocupação permanente na comunicação social através das vozes ativas do Correio da Manhã e da CMTV. Nós não voltaremos a deixar cair este tema, porque achamos que é um imperativo categórico. Eu repito esta expressão, é um imperativo categórico. Finalmente, e só para terminar, eu vejo que o problema dos fogos no Sul é visto de forma diferente da zona mais afetada do centro do país. Porque há uma matéria que se transforma aos poucos no principal foco de reflexão entre quem pensa estas matérias na zona centro do país, por exemplo, que é a questão da desertificação do interior, que aqui quase não foi tocada. Porque há um problema também que é aqueles focos propagam-se daquela forma porque já não vive lá ninguém. As pessoas não têm... Não há pessoas. Não há pessoas e normalmente os focos estão ligados à inexistência de pessoas. O que parece contraditório porque depois morre gente, mas muitas das pessoas que morreram em Pedrógão, por exemplo, eram pessoas de Lisboa que tinham ido lá passar o fim de semana. Ora, o problema da desertificação é um problema que é dependente, está interrelacionado com o problema dos fogos e que esse sim é um outro problema que ainda está um pouco esquecido. O Correio da Manhã tem também uma iniciativa nessa área, como provavelmente saberão, mas que eu acho que é importante também aqui referir, que é a iniciativa Viva a Vida, que visa combater a desertificação e promover políticas de natalidade. E quem sabe, os dois problemas não estão muito mais relacionados do que nós pensamos. Os problemas da quebra de natalidade com os problemas do ordenamento do território estão intimamente ligados e só se poderão resolver em conjugação um com o outro, quer em termos de pensamento, quer em termos de praxis. E é essa pista também que eu gostava de deixar aqui. E foi um exercício brilhante de keynote speaker, Carlos. É sempre um prazer estar aqui contigo. Sr. Presidente, fruto desta reflexão do Carlos, queria fazer mais uma intervenção. Se me permitem, exatamente sobre isto, é um tema que merecia aqui muita conversa e dava para falarmos a noite inteira. Eu há pouco tempo dizia ao Sr. Primeiro-Ministro que era capaz de lhe falar sobre as causas e as soluções para os incêndios sem mencionar uma única vez fogo. Aliás, uma vez, porque o homem rural precisa do fogo, como já disse o professor e bem, também para as pastagens e tanto mais. Mas
A minha questão que queria deixar aqui, a propósito também de ser o Correio da Manhã e a CMTV organizar este evento, e que me apercebi durante os incêndios, fui transmitindo a quem estava no posto de comando da importância que se atribui à comunicação social no teatro de operações desta natureza. E se, de facto, é assim tão verdade que a comunicação social é importante, e foi durante vários momentos, até para passar-me mensagens que as pessoas deviam fechar as casas, deviam estar em casa, então que haja duas questões que eu acho que são fundamentais. A primeira é os próprios jornalistas, as pessoas que estão no teatro de operações, estarem mais informados sobre como é que isto funciona. Esta engrenagem do combate, porque é que os bombeiros estão parados, porque é que estão parados, se estão, se calhar, à espera de entrar. Se temos como é que está organizado o posto de comando, aquele teatro de operações todo, como é que ele está planeado, para que os jornalistas possam ter uma informação privilegiada também e que possam também eles estar mais bem preparados em termos de abordagem destes temas. Isto era uma questão que era muito importante, assim como também a sua autoproteção, porque nós sabemos que os jornalistas querem encontrar a melhor fotografia, o melhor momento, dar reportagem quase como estes incêndios acabam por ser quase uma telenovela em direto. E então há uma grande avaliação de todos os operacionais que estão no terreno, porque é que a guarda pegou assim na pessoa, porque é que não pegou de outra maneira, porque é que o bombeiro pegou na agulheta assim. Portanto, esta avaliação constante, que é feita por também esta presença muito forte dos meios de comunicação social, podia ser mais trabalhada, no sentido de passar uma mensagem também sobre o incêndio, mas de uma forma mais positiva. Por outro lado, é importante que, se os órgãos de comunicação social são tão importantes, eu cheguei a dizer isto no posto de comando, que se crie uma zona em que os órgãos de comunicação social tenham mais condições de trabalho. Portanto, que tenham uma informação privilegiada. E, na verdade, isso não reparei isso no terreno. Via que quando algum jornalista queria falar comigo ou queria falar com alguém, estava praticamente numa zona afastada, à estrada. Portanto, há aqui, se calhar, que pensar todas estas questões num teatro de operações destes, que pode ser também um cenário de cheias ou de outra coisa, por um lado, para haver mais segurança para os trabalhadores, para as pessoas que trabalham nos órgãos de comunicação social, que estejam mais bem preparados em termos de informação, para perceber melhor aquela engrenagem, porque é que é assim, porque é que aquele helicóptero sai agora e não sai o outro. E, por outro lado, que haja uma articulação melhor entre o posto de comando e os órgãos de comunicação social, para lhe permitir ter uma informação privilegiada para poderem fazer melhor o seu trabalho. Portanto, que acho que não aconteceu neste incêndio, infelizmente. Nós, quando eu percebi isto, tentei reagir e criar na zona dos bombeiros uma zona com internet, com condições para que pudessem trabalhar melhor, mas já foi um dia ou dois depois, e estas coisas deviam ser todas previamente feitas, porque se naquele teatro de operações existem grandes caminhões de proteção civil, grandes equipamentos, grandes infraestruturas... Deveria haver também um caminhão móvel com uma sala de imprensa para os Exatamente. jornalistas, eventualmente com condições. O lugar do jornalista, e em particular, eu falo aqui naturalmente apenas em nome do jornalista do Correio da Manhã, CMTV, mas também sou jornalista, e posso. O lugar dos jornalistas numa tragédia desse género é junto da pessoa que sofre, não junto do caminhão de comando. Por exemplo, há um ano, na noite de 14 para 15 de outubro, o meu colega José Luís Oliveira e muitos outros em Tondela, eles próprios, no ar, davam informações às pessoas sobre por onde se deviam dirigir, porque havia um conhecimento de que as cadeias de comunicação estavam muito debilitadas. E era através da televisão, e sabemos isso, sem qualquer tipo de bravato ou digo, muitas daquelas pessoas naquela noite souberam através da CMTV para onde se podiam dirigir. O lugar do jornalista nesse tipo de tragédias é ao lado da pessoa que sofre, não ao lado da cabine de comando. Relativamente aos jornalistas estarem mais bem informados, nós fazemos um esforço, e isso é óbvio, para que qualquer jornalista que esteja no local saiba, acima de tudo, que os jornalistas não são heróis. Ou seja, o jornalista não vai para um local para, se for preciso, dar a vida. Não. A missão do jornalista falha se tiver que dar a vida em prol de uma notícia. A missão do jornalista cumpre-se, se puder dar essa notícia. Portanto, tem que estar, sobretudo, em segurança. E, para estar em segurança, naturalmente, tem que saber os próprios mecanismos do fogo e tudo isso. Nós, na CMTV e no Correio da Manhã, estamos de consciência absolutamente tranquila, porque fazemos, sobretudo, esse serviço público. E, por exemplo, este fogo de Monchique, em determinado momento, foi muito parecido com o de 2003, que progrediu para algumas áreas que já em 2003 tinham ardido. Foi através dessa memória, e algumas das pessoas que estão aqui na sala sabem,
que nós posicionámos as nossas pessoas já prevendo essa tragédia. Porquê? Porque eu sabia que aquilo ia acontecer. Porque já em 2003 estava, na altura, circunstancialmente, noutro canal, na SIC, mas não é agora isso que interessa. E os erros cometidos pelas equipas no terreno, as equipas, Proteção Civil, tudo isso, cometidos agora, foram exatamente iguais aos de 2003. E as pessoas que estão aqui nesta sala, que algumas delas sabem que, atenção, que vai arder ali naquele sítio onde há imensas casas, porque provavelmente ninguém vai conseguir travar as chamas ali naquele sítio. E a verdade é que eu próprio fiquei estupefacto, comigo em Lisboa, digamos, a conseguir prever algo que aconteceu num incêndio que não devia ter acontecido 15 anos depois. 2003, talvez não tenha essa memória, mas eu tenho. Em 2003 também foi digamos, um evento bastante trágico aqui no Algarve, esse incêndio. Alguns dos presentes se recordam. Ora, essa formação é um desafio que eu, como jornalista, aceito, mas que lanço também para todas as entidades relacionadas com o combate aos fogos. Relativamente às condições de imprensa, a posição do jornalista do Correio da Manhã e da CMTV, por maioria de razão, nessas circunstâncias, é o lado da pessoa que sofre, é o lado da pessoa que tem que defender os seus bens, é o lado da pessoa que tem que ser... Nós, nessa noite, houve um elemento novo que ainda não tinha havido em Portugal, que foi pessoas a queixarem-se que tinham sido arrastadas pela GNR, e houve até aquela imagem muito impactante, um senhor mais idoso que mostrava as marcas, a nódoa negra, no fundo, não há outra forma de dizer, claro, por ter sido arrastada. Ninguém sabia que essa seria a atitude das autoridades, que seria até, eu vou dizer aqui, talvez não, tecnicamente não seja o uso da força, mas as pessoas foram retiradas de forma um pouco abrasiva, não é? Musculada. Musculada. Foi nessa noite que se percebeu a verdadeira dimensão do que estava a ser feito para evitar mortes. Eu tive a ocasião de elogiar publicamente essa atitude, porque acho que, acima de tudo, num fogo, está a vida humana. Acho isso como cidadão e também como jornalista. Terão sido cometidos alguns excessos aqui e ali. Eu prefiro que, pessoalmente, como cidadão, eu prefiro que seja assim do que se tivesse havido uma tragédia, enfim, vertida em perda de vidas humanas. Mas nessa noite, de facto, essas imagens foram bastante impactantes. Nós também não estávamos preparados para elas, porque não sabíamos que era assim que ia, nomeadamente, penso que era a GNR, acho que era a GNR que estava a atuar assim. Nunca tinha, o ano passado não era assim, não é? Claro. Ninguém foi retirado dos seus locais naqueles dias, e este ano foi. Mas, acima de tudo, o jornalista, num caso deste, tem que fazer serviço público. Isto é, informar as pessoas do que devem fazer para, naquela circunstância, enfrentarem a adversidade. Meus senhores, e minha senhora, foi um privilégio, como eu digo sempre, fazer parte desta conferência, porque é, de facto, deste jornalismo que eu gosto e deste jornalismo que eu me identifico. Tal como disse o Carlos Rodrigues no início, também saí desta conferência mais sábio ou menos ignorante, se calhar é a expressão mais correta, do que cheguei, e, portanto, só por isso, porque para mim foi extremamente importante estar aqui. Muito obrigado pela vossa presença. Até à próxima conferência, Sam, não esqueça. Boa tarde. Muito obrigado a todos.